Então confira aí o nosso bate-papo com a odontopediatra, a doutora Liz, falando sobre o cuidado com a higiene bucal das crianças. E aí vamos falar primeiramente sobre o início da higiene bucal. A partir de quantos meses a criança, o pai tem que ter um cuidado especial com a boquinha do filho? O ideal é que a gestante já vá ao dentista para a gente poder dar todas as instruções cabíveis para o novo momento que a mãe vai passar. Quando a criança nasce, a mãe já vai saber direitinho como que é a higiene. Mas a visita ao odontopediatra a gente recomenda a partir dos 4 meses. É mesmo? Mesmo sem os dentinhos, a gente ensina a higienização com gás, com a dedeira. Doutora, a senhora comentou em relação à gestante, deve ir até o dentista. Por quê? Algum problema dentário pode passar para o feto? Muitas doenças periodontais, por exemplo, a gengiva fica mais comprometida durante a gestação, e tem estudos que comprovam que às vezes a criança pode nascer com baixo peso, se a doença periodontal for severa. Então é muito importante que a gestante tenha alguns procedimentos que não podem ser feitos em gestante, que a gente tem que acompanhar até o final da gestação. Então, no caso, a mãe que toma muito antibiótico, muitos medicamentos, doutora Liz, durante a gravidez, o neném pode nascer com algum problema na formação dos dentes também? Antigamente a gente usava um medicamento que sim, causava problema na formação dentária da criança, caso intrauterino ainda. Mas hoje em dia já foi comprovado que não, que na verdade o que causa comprometimento dentário na criança é questão de cálcio da gestante, da mãe, no nascer da criança, pode causar sim malformação dentária. Por isso que é importante a gente ter essa associação da dentista, no caso de um profissional da área da saúde, tanto dentista quanto médico também, para que não tenha nenhum problema depois que o bebê nascer. Então vamos falar sobre bebê. Voltando em relação à questão da escovação, que usa a dedeira, o nome? Que a gente coloca no dedo, a gente tem até imagem para mostrar para você em casa, que é interessante. Então, a partir dos 4 meses a gente pode usar essa dedeira? Pode usar a dedeira até antes dos 4 meses. Já estimulando, porque até o próprio ato de amamentar fica resíduo de leite, às vezes a criança fica golfando e fica com resíduo na boca, e aí também pode dar sapinho, que a gente chama, algum tipo de candidíase oral, então a gente já explica desde pequenininho para fazer a higienização mesmo só com gengiva. Que interessante, não coloca nada nessa dedeira, ela purinha mesmo, com água, alguma coisa assim, lava? A gente geralmente fala para colocar água filtrada ou soro fisiológico. Que interessante, super bacana, né? E agora vamos falar dos maiores. E os dentinhos? Tem a preocupação também dos pais em relação à formação dos dentes. Nem todas as crianças, os dentes nascem quando é bebê ainda. A minha filha demorou a nascer o dente, foi com 1 ano e 2 meses. Mas tem crianças que o dente nasce muito mais cedo. Verdade. Geralmente as crianças já têm o dentinho com 6 meses de idade. Mas tem criança que atrasa, e menina geralmente é mais preguiçosa, então geralmente demora mais um pouquinho. Mas a cronologia é essa mesma, e o ideal é já procurar o dentista mesmo antes do dentinho nascer, mas assim que o dentinho nasceu também. E aí, no caso, aí já é escovação? Aí já é escovação. Nasceu o primeiro dentinho, pode passar para a escova. E aí tem uma escova específica, doutora Liz, para que a criança, a partir que tem o dentinho, possa a mamãe escovar, o papai também? Tem sim. A gente sempre indica, cada faixa etária tem uma escova específica. Abaixo de 5 anos, as sardinhas são bem molinhas, acaba a escova mais rápido, porque a criança tende a mastigar. Mas o ideal é que ela tenha bichinho, cores diferentes, chamativas, às vezes até um personagem que a criança goste, para poder estimular a criança a escovar. E no caso do creme dental? O creme dental tem que ter flúor ou não? Então, isso daí ainda hoje é motivo de discussão na área, mas assim, o ideal a criança não cospe ainda muito bem, então usa creme dental sem flúor. Até os 4 anos eu indico sem flúor. Caso a criança já tenha tido alguma experiência de cárie, uma lesão de cárie, ou já que tenha tido uma cárie profunda, aí eu indico pelo menos 3 vezes por semana um grãozinho de arroz com pasta com flúor, bem pouquinho, só para escovar 3 vezes por semana.
Ai, que interessante. E até para esclarecer, por que, doutora Liz, é indicado usar o creme dental sem flúor? Porque é bom esclarecer também, porque fica a dúvida, se colocar flúor, o dente demora a nascer, os outros dentes, isso é tudo conversa fiada, é mito ou é verdade? É mito. Na verdade, o flúor é só porque ele pode causar fluorose, que é uma doença que esfacela o esmalte e fica manchado, quando esse processo de formação do dentinho permanente ainda está ali em processo disso. Mas antes disso, o mais importante é que as pastas sem flúor têm outros componentes que também previnem a cárie, como o xilitol, por exemplo, que tem muitos componentes que protegem o dentinho da criança sem agredir. A questão do flúor é mais por processo mesmo interno mesmo. Às vezes dá dor no estômago, às vezes engole o flúor e tem fluorose, então por isso que a gente evita. Então ficou mais fácil para as pessoas em casa notarem que é importante sempre cuidar dos dentinhos das crianças. E alguns pais, que merecem até um puxão de orelha, não ligam muito para escovar os dentes dos filhos. O filho fica chorando, mas é importante insistir, porque além das cáries, tem outros problemas também que a criança pode ter. Sem dúvida. O fato da criança não querer ficar chorando é muito comum, mas papai e mamãe têm que insistir na escovação, porque é muito importante. Mesmo que chore, que faça pirraça, o ideal é que ela vá se familiarizando com a escova, cria brincadeira de, olha, eu vou escovar o seu e depois você escova o meu com a escova diferente, claro. Mas para poder incentivar a criança, não deixem de escovar de forma alguma, porque a alimentação hoje em dia também é muito comprometida, é biscoito, é tudo muito fácil acesso, então o importante é a higienização. E aí pra gente falar o seguinte, muitos bebês, muitas crianças gostam de tomar mamadeira na madrugada, mas o pai fica assim, tá sonolento, não vou escovar o dentinho dele. E quais são os problemas que isso pode acarretar, doutora? É muito comum criança que mama de madrugada ter o que a gente chama de cárie de mamadeira no dito popular, mas na verdade é uma cárie precoce da infância. O que acontece? O dentinho fica todo preto mesmo, enegrecido, por conta do leite que fica acumulado logo perto da gengiva e em cima do dentinho. Causa dor, a criança sofre, é um sofrimento desnecessário. Se a criança o pai ou a mãe não conseguiram tirar a mamadeira noturna, por favor, higienizem de qualquer maneira, assim, passa uma aguinha, deixa uma aguinha do lado da cama com uma gazezinha, higienize e tira pelo menos o excesso do leite, porque causa cárie sim, o leite tem açúcar, às vezes a mamadeira já é adoçada pelo pai e pela mãe. E o nosso telefone não para e você pode entrar em contato pelo telefone 999 11 9424. Participe com a gente também. Mande pra gente sua perguntinha pra doutora Liz, que eu vou encaminhar as perguntas para ela, ou então para o nosso e-mail, programaBrunaverli@gmail.com. Doutora, fica uma dúvida no ar em relação até a questão da cárie, da mãe passar para o filho, no caso da gente tratar a criança, colocar a colher na nossa boca e depois alimentar o bebê ou a criança? Isso é muito importante. É um ato de carinho, a gente agradar o filho, tratar, alimentar, dar comida, mas o mais importante a criança não tem ainda todo o sistema imunológico formado e tem crianças que já são susceptíveis a ter algum comprometimento bucal. Então, assim, a bactéria que presente na nossa boca não é a mesma flora que tem na boca da criança. Então, evita soprar o alimento para esfriar e poder tratar a criança. Ou beijinho, selinho. Essas coisas têm que ser evitadas em prol da criança. Ai, doutora, então me explica. Agora eu fiquei na dúvida, até no ato de assoprar comida? Porque voa bactéria, e vai pra boca do bebê. Pra boca e vai pro alimento também. Então, sempre esfriar, batendo a colher no próprio alimento, não soprar o alimento, não provar e tratar. Se provou, coloca na mão, prova, vê se tá quente, se tá bom e depois dá pro neném. Ih, tô fazendo tudo errado, doutora. Mas é bom ter pessoas assim pra esclarecer a gente. Porque chegam muitos pacientes, muitas mamães, muitos papais com dúvidas no seu consultório, não chega? Chegam muitas pessoas e às vezes a mãe fala assim, nossa, mas tá tão novinho, com cárie, e aí geralmente na anamnese a gente vai perguntando e aí trata assim, às vezes a mãe tá com cárie, tá em tratamento dentário e acaba passando pro neném. Ai, doutora, e na escola? A escola também pode auxiliar nisso? Sem dúvida. Então daqui a pouco a gente conversa, tá?
Não saia daí, nosso intervalo é muito rápido. Eu vou conversar com a Patrícia Cordeiro, que é diretora da escola Casa Tempo do Saber. Você não perca, vamos saber como a escola pode ajudar também na saúde bucal do seu filho. A gente volta rapidinho.